A maioria quer enriquecer sem desconforto, sem arriscar, sem abrir mão de nada. Mas isso é fantasia vendida por gente que nunca construiu nada real, porque a verdade é simples e brutal. Sem sacrifício, não existe riqueza. Nenhum investidor de verdade chegou lá vivendo só de conforto. Nenhum empresário venceu sem abrir mão da estabilidade. Nenhum milionário começou com todas as respostas. O que todos tiveram em comum? Toparam pagar o preço. A diferença entre quem prospera e quem só sobrevive não está no talento. Está no que você está disposto a aguentar, a sacrificar, a perder agora para ganhar depois. E esse depois só existe para quem aguenta pressão, rejeição, incerteza e solidão com constância. O resto só coleciona desculpas, boletos e culpa. Enquanto você estiver evitando desconforto, vai continuar sacrificando sua liberdade sem perceber. Porque o sacrifício acontece de qualquer forma. A única escolha real é: você vai sacrificar com consciência, ou vai viver pagando caro por escolhas inconscientes? A palavra que os ricos aprenderam a amar: sacrifício. A maioria ouve a palavra sacrifício e já quer correr. Parece dor, perda, renúncia. Mas os ricos escutam isso e pensam em poder. Pensam em escolha, em jogo de longo prazo. Porque enquanto os pobres fogem do sacrifício como se fosse punição, os ricos o enxergam como preço de entrada para a liberdade. Ninguém chega lá sem pagar. A diferença é que uns pagam com intenção, os outros com ilusão. Eu aprendi cedo que tudo o que eu queria construir exigiria abrir mão de alguma coisa agora. Tempo, conforto, aceitação, segurança. Isso não é castigo, é a base do jogo. A vida vai te cobrar de qualquer jeito. A pergunta é: você vai pagar de forma consciente ou vai esperar a fatura emocional te atropelar? Os ricos escolhem sacrificar o curto prazo para comprar o longo prazo. Os pobres fazem o contrário. Gastam o agora torcendo para depois dar certo. O meu pai pobre achava que sacrifício era trabalhar muito e se aposentar aos 65. O pai rico me mostrou que sacrifício real era estudar aquilo que ninguém ensinava. Dizer não quando todo mundo dizia sim e investir energia em construir ativos invisíveis primeiro. Isso exige coragem, rejeição, solidão. E é por isso que poucos aguentam. Mas quem aguenta, colhe o que a maioria nem sonha. Lembrando que se você quiser ter acesso a mais de 10 livros, como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, Mais Esperto que o Diabo, entre outros, acesse nosso Kit do Milhão, mais de 10 livros por apenas R$10. Primeiro link da descrição ou comentário fixado. A grande virada acontece quando você para de evitar o sacrifício e começa a convidá-lo. Quando entende que, em vez de uma punição, ele é um acelerador. Que todo desconforto aceito agora tem o potencial de gerar uma vantagem descomunal no futuro. E que não existe liberdade verdadeira sem preço. Quem não paga esse preço conscientemente, acaba escravo de contas, boletos e arrependimentos. Sacrifício não é algo que te arranca liberdade, é o que cria liberdade. E até você entender isso, vai continuar trocando tudo o que é valioso por tudo o que é imediato. O conforto é o maior inimigo da sua liberdade financeira. O sistema educacional tradicional nos treinou para buscar conforto, emprego estável, salário fixo, casa quitada, feriado no calendário. Tudo certinho, tudo previsível. Mas o que ninguém diz é que esse conforto é uma armadilha, uma cela disfarçada de segurança. Porque toda vez que você escolhe conforto em vez de crescimento, está dizendo: prefiro ser controlado do que livre. Eu vi isso de perto. As pessoas mais inteligentes que conheci na juventude foram justamente as que se apegaram demais ao conforto. Nunca arriscaram, nunca empreenderam, nunca fizeram um movimento fora do script. E o resultado? Anos depois, estavam presas a um estilo de vida que parecia bom, mas exigia vender a alma por um salário. Elas não eram donas do próprio tempo, do próprio dinheiro, da própria vida. Liberdade financeira exige desconforto. Exige questionar tudo. Abrir mão de aplauso,
fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. E, principalmente, aceitar que o início do caminho é instável, incerto e solitário. Mas o final é onde mora a autonomia. O conforto de verdade não está no sofá da sala. Está em poder dizer, não preciso disso, com a conta bancária tranquila e o tempo livre para viver como quiser. É por isso que eu digo, fuja do conforto. Não porque ele é ruim, mas porque ele é enganoso. Ele te faz acreditar que está tudo bem, quando na verdade você está apenas anestesiado. Ele te distrai do fato de que está trocando liberdade por rotina, potencial por previsibilidade, alma por estabilidade. E tudo isso em nome de um estilo de vida que nunca foi realmente seu. Se você não sente desconforto, provavelmente não está crescendo. E se não está crescendo, está ficando mais pobre, mesmo que o contra-cheque continue chegando todo mês. Porque o conforto que você idolatra hoje é o exato motivo pelo qual a riqueza não bate na sua porta. Trabalhar por dinheiro é o sacrifício errado. Me ensinaram desde cedo que o certo era estudar muito, arrumar um bom emprego e trabalhar duro. Que esse era o caminho honesto. O caminho do sacrifício que dá resultado. Mas ninguém me explicou que trabalhar por dinheiro, mês após mês, década após década, é o tipo de sacrifício que te prende, e não que te liberta. Porque o esforço em si não garante riqueza. O destino do seu esforço é que determina tudo. Meu pai pobre se sacrificou a vida inteira por um salário. Nunca faltou, nunca reclamou, mas também nunca foi livre. Morreu com estabilidade e medo. O pai rico me mostrou que o verdadeiro jogo não era trabalhar por dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar por mim. E para isso, o sacrifício tinha que ser outro. Estudar finanças, construir ativos, errar, ser chamado de louco e continuar. Sacrifício de mentalidade, não de horas acumuladas. O mundo está cheio de gente honesta, trabalhadora e completamente quebrada. Porque não entenderam que trocar tempo por dinheiro é um modelo falido. Não importa o quanto você se esforce. Se você não constrói ativos, vai passar a vida inteira correndo na esteira. Você sua, cansa, corre, mas continua no mesmo lugar. O sacrifício existe sim, mas precisa ser redirecionado. Canalizado para a criação, não para a sobrevivência. Eu escolhi sacrificar a aprovação social para ter independência financeira. Escolhi passar por fases difíceis, sem glamour, sem salário fixo, para construir algo que me sustentasse sem eu precisar vender meu tempo. Esse tipo de sacrifício é o que poucos fazem, e por isso poucos são verdadeiramente livres. Porque trabalhar duro por dinheiro não é nobre, é limitado. Enquanto você continuar achando que esforço e dinheiro estão ligados por obrigação, vai continuar sacrificando sua liberdade em nome de uma falsa segurança. E riqueza nenhuma nasce disso. Riqueza nasce quando você entende que o verdadeiro sacrifício é construir algo que continue pagando, mesmo quando você parar de trabalhar. A escola te ensinou a evitar riscos, e isso custa caro. A primeira coisa que a escola me ensinou foi: errar é ruim. A segunda: risco é coisa de irresponsável. E a terceira: jogue seguro e siga as regras. O problema é que, no mundo real, quem evita o risco paga o preço mais alto de todos, o da dependência. O sistema educacional não foi feito para formar pessoas livres. Foi feito para formar funcionários. Obedientes, disciplinados, bons de prova, mas ruins de visão. Desde criança somos programados para buscar segurança, estabilidade, garantia. Mas isso não existe quando o assunto é dinheiro de verdade. Os ricos não evitam o risco. Eles aprendem a gerenciar o risco. Porque todo investimento, toda ideia, toda liberdade construída veio de alguém que topou se expor. Se expor ao erro, à crítica, à instabilidade. Enquanto isso, os certinhos continuam esperando o momento perfeito, que nunca chega. O pai pobre me dizia: vá por um caminho seguro. O pai rico dizia: quanto mais cedo você entender o risco, mais cedo vai dominar o jogo. E eu percebi:
O verdadeiro risco era fazer tudo certo dentro de um sistema que está completamente errado. O verdadeiro risco era estudar 20 anos para trabalhar 40 e depender de uma aposentadoria instável. Isso sim é perigoso. Isso sim é sacrifício sem retorno. Eu precisei desaprender muita coisa. Deixar de querer tirar 10, deixar de querer agradar professores, chefes, colegas, e começar a pensar por mim mesmo. A escola não ensina isso. Ela ensina a memorizar, não a questionar. Ensina a repetir, não a criar. E no mundo da liberdade financeira, quem repete demais vive preso num ciclo que nunca muda. Se você não estiver disposto a encarar o risco com consciência, vai continuar pagando caro por essa ilusão de segurança que te venderam desde o primeiro boletim escolar. E riqueza nenhuma se constrói com medo do erro, porque errar é parte da equação. Fugir do risco é que custa caro demais. Abrir mão de prazeres imediatos é inteligência, não miséria. O mundo te ensinou que abrir mão de algo agora é sinal de pobreza, de escassez, de fracasso. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você aprende a dizer não para o prazer imediato, não está se punindo, está se posicionando, está jogando o jogo do longo prazo, porque riqueza não nasce do quanto você ganha, nasce do quanto você sabe esperar e direcionar. Durante anos eu vi gente ganhando muito e continuando pobre, porque o dinheiro entrava por um lado e saía pelo outro. Carros, roupas, jantares, viagens parceladas. Tudo em nome de um conforto instantâneo que sabota o futuro. E o pior, isso é vendido como liberdade, como curtir a vida. Só que o verdadeiro prazer não está em gastar tudo hoje. Está em poder escolher gastar ou não, sem culpa, sem medo e sem dívida. Meu pai pobre dizia: "Você merece um presente." O pai rico me ensinou: "Aprenda a se presentear com ativos." E foi aí que tudo mudou. Comecei a abrir mão de comprar passivos e investir em conhecimento, imóveis, negócios. Isso não é miséria, é estratégia. A mentalidade rica sabe esperar. Ela entende que cada centavo poupado com inteligência agora pode virar uma estrutura de renda amanhã. Mas para isso, você precisa vencer a pressão social, vencer o ego, vencer o impulso. Porque a sociedade adora rir de quem diz ainda não. Te chamam de pão duro, de limitado, de fraco. Mas depois de alguns anos, são os mesmos que te perguntam como você ficou rico. E a resposta quase sempre começa com isso: "Eu aprendi a adiar a recompensa." Quem não sabe dizer não hoje, vive dizendo "eu queria amanhã." Porque abrir mão de prazeres imediatos não é se limitar, é se libertar. É escolher plantar agora para colher com folga. E quem não entende isso, segue colhendo dívidas e desculpas. O ativo mais difícil de construir: disciplina. Você pode ter acesso à melhor informação, conhecer todos os investimentos certos, saber tudo sobre ativos e passivos. Mas se não tiver disciplina, nada disso vai durar. Porque no final das contas, não é o quanto você sabe, é o quanto você aplica. Todos os dias. Sem glamour, sem plateia, sem aplauso. E é aí que a maioria desiste. Porque construir patrimônio é chato, é repetitivo, é invisível. Mas é isso que torna a disciplina o ativo mais raro de todos. Não foi fácil para mim. No começo eu pulava de ideia em ideia. Queria resultado rápido. Queria viver de renda em 6 meses. Mas o pai rico me ensinou que o verdadeiro jogo é construído na rotina, não na emoção. É colocar dinheiro em ativos todo mês, mesmo quando parece pouco. É estudar todo dia, mesmo quando não tem urgência. É manter o plano mesmo quando ninguém ao redor acredita. Isso é disciplina. E é isso que separa quem sonha de quem realiza. A grande ilusão é achar que disciplina é natural. Não é. Disciplina é forçada no início, inconveniente, cansativa. Mas como qualquer músculo, ela cresce com o uso. E quando cresce, começa a te proteger. Porque você para de tomar decisões baseadas em emoção
e começa a operar com base em visão. E visão de longo prazo é a maior aliada da riqueza. Eu vejo isso o tempo todo. Gente inteligente, com ótimas ideias que não enriquece. Por quê? Falta de disciplina. Gastam no impulso, abandonam estratégias, trocam o certo pelo excitante. E o resultado é sempre o mesmo. Ciclo de frustração. Enquanto isso, quem constrói com disciplina segue crescendo. Pouco a pouco, de forma silenciosa. E quando percebe, construiu um império, enquanto os apressados continuam recomeçando. A disciplina não grita. Ela constrói em silêncio. E por isso mesmo é o ativo mais negligenciado. Mas quando você entende que ela é o que sustenta todos os outros, começa a tratá-la como prioridade, porque sem disciplina, até a sorte vira desperdício. Os ricos compram tempo, os pobres vendem. A diferença entre quem constrói riqueza e quem vive preso no mesmo lugar pode ser resumida em uma frase: os pobres vendem tempo, os ricos compram. E não é metáfora, é comportamento. A maioria troca horas por dinheiro, trabalha mais para ganhar mais, faz hora extra, pula de um emprego para o outro. Enquanto isso, os ricos estão pensando: como eu crio um sistema onde o tempo trabalha para mim? Meu pai pobre dizia que o tempo era algo que a gente dava em troca de segurança. O pai rico dizia que o tempo era o ativo mais valioso que existia e que quem gasta mal esse ativo vive como escravo. E eu precisei viver os dois lados para entender. Porque sim, no início eu também vendi meu tempo. Mas percebi que quanto mais eu fazia isso, mais eu reforçava minha dependência. E menos liberdade eu tinha. Comprar tempo é construir fontes de renda que funcionam sem a sua presença constante. É montar negócios, investir em ativos, delegar processos, usar o dinheiro como força de trabalho. E isso exige sacrifício no começo. Exige aprender o que ninguém ensina, errar sem retorno imediato, plantar onde ainda não há sombra. Mas depois, o tempo começa a voltar para você. E com ele, a liberdade de escolher. A maioria das pessoas diz que quer dinheiro, mas o que elas realmente precisam é tempo livre, tempo para pensar, criar, viver, descansar. Só que para ter isso, você precisa parar de vender sua hora e começar a investir em ativos que te paguem mesmo enquanto você dorme. E quem não entende isso, continua correndo atrás de um salário melhor, sem perceber que está só aumentando o valor da própria prisão. Os ricos não ficam mais ricos porque trabalham mais. Eles ficam mais ricos porque aprendem a comprar tempo. E quando o tempo está ao seu favor, a riqueza se torna consequência. Mas enquanto você continuar vendendo sua vida em parcelas mensais, a conta nunca vai fechar. Sem educação financeira, todo esforço vira areia movediça. Você pode trabalhar duro, economizar cada centavo, cortar gastos, fazer tudo certo, mas se não tiver educação financeira, nada disso vai te tirar do ciclo. É como tentar construir um castelo na areia. Por mais dedicação que exista, o fundamento não sustenta. E esse foi o maior choque da minha vida. Perceber que esforço sozinho não constrói riqueza. O que constrói é esforço com direção. Direção baseada em conhecimento. A escola me ensinou a ganhar dinheiro, mas ninguém me ensinou o que fazer com ele. Ninguém explicou como funcionam os juros, os impostos, os ciclos econômicos, os ativos, os passivos. Eu precisei aprender tudo isso do zero. Errando, quebrando a cara, ouvindo o pai rico. E quando aprendi, percebi que a maioria das pessoas não está falhando por falta de força de vontade. Está falhando por ignorância financeira. Estão afundando com todo o esforço. Meu pai pobre acreditava que poupar era suficiente, que bastava guardar um pouco por mês e esperar a aposentadoria. Mas o mundo mudou. A inflação come o que você guarda. O sistema não recompensa quem se esforça. Ele recompensa quem entende as regras do jogo. E esse jogo só se vence com educação. Não a do diploma, a do dinheiro. A que não está na escola, mas que determina quem prospera e quem sobrevive. Foi só quando comecei a estudar os ricos, os investidores, os empresários,
Porque entendi o poder da informação certa. Porque com o conhecimento certo, até pouco dinheiro se multiplica. Sem ele, até muito dinheiro evapora. É por isso que tem gente que ganha na loteria e perde tudo em 5 anos. E gente que começa com quase nada e constrói um império. O que muda não é o esforço, é o entendimento. Se você continuar acreditando que trabalhar duro é o bastante, vai acabar exausto e frustrado. Porque sem educação financeira, todo esforço é apenas um sacrifício mal direcionado. E sacrifício sem resultado é só sofrimento com nome bonito. Sacrifique status agora para viver em abundância depois. A sociedade te empurra para parecer rico antes de ser. Te seduz com carro financiado, roupa de grife parcelada, estilo de vida para Instagram. Mas tudo isso tem um custo invisível: a sua liberdade futura. O mundo te treina para comprar status. Eu precisei me desligar dessa programação. Precisei aprender que sacrificar aparência agora é o único caminho para ter abundância de verdade depois. Porque status não paga contas. E muito menos te dá paz. Eu mesmo, no início, fui julgado. Amigos achavam que eu tinha perdido o rumo. Eu não ostentava, não fazia compras por impulso, não parecia bem-sucedido. Mas por trás daquela imagem simples, eu estava construindo algo real. Ativos, negócios, investimentos, algo que cresce em silêncio. E é aí que está o segredo. Quem sacrifica status no curto prazo compra liberdade no longo. O problema é que o ego odeia isso. Ele quer provar, mostrar, ser reconhecido. E cada vez que você cede a esse impulso, está se distanciando da riqueza verdadeira. Está dizendo ao seu dinheiro: prefiro que me vejam bem do que estar bem. E o dinheiro escuta. Ele vai embora. Porque ele não fica onde há carência disfarçada de sucesso. Meu pai rico dizia: os ricos sabem esperar, os pobres querem parecer agora. Essa frase me moldou. Me fez entender que comprar um ativo invisível é mais poderoso do que comprar uma imagem admirada. Porque enquanto os outros colecionam curtidas, eu estava construindo rendas que pagariam a minha vida inteira, sem precisar provar nada para ninguém. Riqueza exige silêncio, humildade, capacidade de viver abaixo do que se ganha enquanto se constrói. E esse é um sacrifício que poucos topam. Mas quem topa, colhe uma abundância que não precisa de filtro, de palco, nem de aprovação. Porque liberdade de verdade é não precisar parecer nada para ninguém. Pague o preço da dor intencional ou receba a conta da dor inevitável. Existe uma ilusão perigosa que destrói a liberdade de muita gente. A ideia de que dá para ter uma vida rica sem dor, sem sacrifício, sem desconforto. Mas a verdade é que a dor sempre vem. A única diferença é qual dor você escolhe. Ou você escolhe a dor intencional do agora, de aprender, economizar, negar prazer momentâneo, ou a vida vai te entregar a conta da dor inevitável. Frustração, dívida, cansaço e arrependimento. Meu pai pobre fugia da dor. Queria segurança, estabilidade, rotina. Mas isso gerava outra dor. A da falta de tempo, da dependência do salário, da aposentadoria apertada. O pai rico me ensinou que a dor intencional, aquela que você escolhe viver hoje para colher amanhã, é o verdadeiro investimento. Porque ela tem prazo, tem propósito, tem retorno. Já a dor inevitável, essa te pega desprevenido e cobra caro. Eu precisei escolher dores que ninguém via, estudar enquanto os outros saíam, dizer não para festas, compras, vaidades, ser ridicularizado por investir em ideias antes do tempo. Mas essas dores me libertaram. Elas construíram o que hoje me sustenta. Porque a dor que você escolhe te molda. A dor que você evita te persegue. E o mais cruel é que a dor evitada não desaparece. Ela se acumula. Vira um peso silencioso. Vira frustração crônica. Vira aquela sensação de que a vida está sempre um passo atrás. E tudo isso poderia ser evitado se lá atrás a pessoa tivesse topado sacrificar o conforto ilusório por um pouco mais de consciência.
Hoje olho para trás e agradeço cada momento desconfortável que eu escolhi viver. Porque foi esse desconforto que evitou dores muito maiores. E se tem uma coisa que aprendi com clareza, é isso. Ou você paga o preço agora com disciplina, ou paga depois com juros emocionais altíssimos. Quem não aguenta pressão nunca vai criar patrimônio. Construir patrimônio é um processo emocional antes de ser financeiro. E a verdade nua e crua é essa. Se você não aguenta pressão, você nunca vai enriquecer. Porque o caminho até a liberdade financeira é repleto de incertezas, críticas, decisões difíceis, riscos e momentos onde tudo parece estar dando errado. E quem desmorona no primeiro impacto, volta para o ciclo da segurança. A maioria quer crescer, mas não quer sentir desconforto. Quer liberdade, mas não quer lidar com cobrança, perda, renúncia. Mas não existe ativo que se construa sem pressão. O próprio dinheiro, quando bem direcionado, é uma energia que precisa de contenção. Sem disciplina, sem frustração canalizada, sem resistência mental, ele escapa, some, se dilui no consumo burro e nas decisões emocionais. Eu lembro bem das primeiras vezes que perdi dinheiro em investimentos. A pressão psicológica era brutal, o medo, o julgamento, a dúvida. Mas foi ali que eu entendi. Essa dor faz parte do processo. Ela não está te destruindo, está te preparando. Porque quanto maior o patrimônio, maior a pressão que vem junto. E se você não sabe lidar com isso agora, não vai saber quando tiver milhões sob sua responsabilidade. O pai rico sempre dizia: o patrimônio é a recompensa por quem aguentou a pressão que os outros evitam. E isso ficou marcado em mim. Comecei a treinar minha mente para não fugir da tensão. Enfrentar conversas difíceis, tomar decisões impopulares, investir mesmo com frio na barriga. Porque o que separa o amador do profissional é justamente isso. A capacidade de continuar, mesmo com tudo gritando por desistência. Você quer patrimônio? Prepare-se para a pressão, não a glamurosa, mas a real. Aquela que te acorda de madrugada, que te obriga a pensar diferente, que te afasta de quem só vive no modo automático. Porque quem não aguenta pressão, vive eternamente aliviado. E alívio demais custa caro. Riqueza exige desapego de opinião alheia. Se tem algo que trava o crescimento financeiro de muita gente, é o medo do que os outros vão pensar. E o mais irônico é que quem opina nunca paga suas contas. Nunca investe no seu lugar. Nunca assume seus riscos. Mas mesmo assim você se curva. Ajusta seus planos. Adia suas decisões. Tudo para manter uma imagem. E aí está o problema. Riqueza exige foco. Imagem exige distração. Os dois não andam juntos. Desde o início eu fui julgado. Me chamaram de irresponsável, sonhador, ganancioso, até louco. Porque eu não seguia o caminho seguro. Não aceitava emprego fixo. Não guardava dinheiro na poupança. Mas o pai rico me ensinou que se você quer resultados que poucos têm, vai precisar aguentar críticas que poucos suportam. E foi isso que fiz. Aprendi a seguir minha visão, mesmo quando ninguém entendia. O problema é que a maioria não suporta o desconforto social. Prefere parecer... O problema é que a maioria não suporta o desconforto social. Prefere parecer prudente do que ser próspero. Vive tentando agradar gente que está tão perdida quanto ela. Compra coisas que não pode, para impressionar quem não se importa. E adivinha? Isso vira dívida, vira frustração, vira uma vida onde você está sempre tentando sustentar um personagem, ao invés de construir um legado. Eu precisei me blindar. Comecei a filtrar opiniões como filtro investimentos, com critério. Se a pessoa não vive a vida que eu quero ter, a opinião dela não tem peso. Simples assim. E quanto mais eu me desprendia disso, mais liberdade sentia. Porque riqueza não nasce no consenso. Riqueza nasce na coragem de pensar diferente. E essa coragem assusta. No final das contas, a equação é clara. Quanto mais você se importa com a opinião dos outros, menos liberdade vai ter.
porque toda aprovação social tem um custo. E quem está construindo um patrimônio de verdade não pode se dar ao luxo de pagar esse preço. Seu salário é o resultado do quanto você topa sacrificar mentalmente. Muita gente acha que o salário é uma questão de capacidade técnica, diploma, tempo de carreira. Mas a verdade é bem mais crua. O seu salário é, em grande parte, o reflexo da sua capacidade de suportar pressão, responsabilidade e rejeição. Quem foge do desconforto mental recebe menos. Quem suporta mais tensão emocional, lidera, arrisca, decide, ganha mais. Meu pai pobre tinha 3 pós-graduações e um salário fixo por 30 anos. Era respeitado, mas limitado. O pai rico mal terminou a faculdade, mas se expôs a decisões duras, críticas públicas, riscos financeiros. E foi isso que ampliou seus ganhos. O que eu aprendi ali foi simples. Não é o que você sabe, é o que você aguenta emocionalmente para colocar em prática o que sabe. A maioria quer mais dinheiro, mas não quer mais carga mental. Quer um aumento, mas não quer liderar. Quer empreender, mas não quer ouvir não. Quer investir, mas morre de medo de perder. E aí fica fácil entender por que os ganhos não aumentam. Porque a sua mente ainda não está preparada para segurar o nível de pressão que aquele novo patamar exige. Eu precisei me reconstruir mentalmente para subir. Tive que aprender a pensar sob estresse, a tomar decisões sem todas as garantias, a sustentar visões que ninguém via. Esse é o verdadeiro sacrifício. Não físico, mental. Abrir mão do conforto psicológico, da necessidade de certeza, da vontade de agradar. Porque o dinheiro sempre vai fluir para quem segura mais carga sem desmoronar. Você quer ganhar mais? Pergunte-se: quanto você topa sacrificar emocionalmente para isso acontecer? Porque não existe salário alto com mente fraca. Não existe liberdade com cabeça frágil. A sua mente é o teto da sua renda. E enquanto ela estiver apegada ao conforto mental, a conta bancária vai continuar limitada. A zona de segurança é o atalho mais longo da sua vida. Todo mundo quer um caminho rápido para a riqueza. Querem o passo a passo, a fórmula, a certeza. Mas ninguém quer sair da zona de segurança. E é aí que a ironia aparece. O que parece o caminho mais seguro é o que mais te atrasa. E o que parece arriscado demais é justamente o que encurta a jornada. A zona de segurança é um atalho que te leva de volta para o ponto de partida. Meu pai pobre seguiu o caminho tradicional. Estudo, diploma, concurso, carreira. Nunca saiu da linha. E chegou ao fim da vida com medo. Medo de faltar, medo de depender, medo de não ter feito o suficiente. O pai rico escolheu o oposto. Se jogou no desconhecido, errando, ouvindo não, ajustando a rota. E enquanto um acumulava medos, o outro acumulava ativos. A diferença não era talento, era coragem de sair da bolha. A zona de segurança tem uma armadilha. Ela recompensa no curto prazo. Te dá estabilidade, previsibilidade, aprovação. Mas no longo prazo, te cobra com juros. Estagnação, falta de propósito, dependência total do sistema. E o pior, ela vai ficando mais confortável com o tempo. Quanto mais você fica, mais difícil é sair. Porque o medo cresce. E o medo sempre tem argumentos bons. Eu precisei romper com tudo que me parecia certo. Abandonar planos que faziam sentido no papel, mas não batiam com o que eu queria viver. Deixei empregos seguros, recusei salários fixos, fui chamado de inconsequente. Mas cada vez que eu saía da zona de segurança, a vida me apresentava um novo nível de liberdade. Era sempre mais difícil no começo, mas muito mais recompensador no final. O que segura a maioria das pessoas não é falta de capacidade, é apego à previsibilidade. E essa previsibilidade tem um preço alto demais. Porque enquanto você insiste em evitar riscos, está evitando também os ganhos que só existem do outro lado do desconhecido. Você prefere parecer rico ou ser livre? Essa foi a pergunta que mudou meu jogo. Você quer parecer rico ou ser livre? Porque as duas coisas raramente andam juntas no início. Para parecer rico, você precisa gastar.
exibir, viver de imagem. Para ser livre, você precisa construir, esperar. Dizer não quando todo mundo diz sim. E a maioria escolhe a primeira opção, porque o ego grita mais alto que a visão. Eu vi isso por todos os lados. Gente com carro caro e conta zerada, com relógio de luxo e mente cheia de ansiedade, com roupa de grife, mas presa num emprego que odeia só para pagar o estilo de vida que sustenta a mentira. Isso não é riqueza, é prisão de luxo. É o teatro da prosperidade. E quanto mais você alimenta isso, mais se afasta da liberdade real. O pai rico sempre foi claro comigo. Liberdade não tem aplauso, mas tem paz. E eu aprendi a priorizar isso. Viver abaixo do que ganho. Investir antes de exibir. Silenciar em vez de provar. Porque a verdadeira riqueza não precisa ser mostrada. Ela é sentida. E quem é livre de verdade não tem pressa de convencer ninguém. O problema é que a sociedade aplaude o contrário. Valoriza quem ostenta. Quem chegou lá visualmente, mesmo que esteja endividado por dentro. E se você não tiver uma visão firme, acaba caindo nessa armadilha. Troca liberdade por vaidade. Troca independência por validação. E quando percebe, construiu uma prisão com aparência de sucesso. Eu precisei fazer essa escolha todos os dias. Parecer rico ou ser livre. E cada decisão, cada investimento, cada recusa a gastar por status, foi uma resposta silenciosa a essa pergunta. Porque no fim das contas, o rico de verdade é aquele que pode sumir por um tempo, e ainda assim o dinheiro continua entrando. O resto é só figurino. Sacrifício financeiro não é castigo, é estratégia. Tem gente que escuta sacrifício financeiro e já pensa em sofrimento, em privação, em punição. Mas isso só acontece porque ensinaram errado. Sacrifício não é castigo, é estratégia. É abrir mão de algo hoje com intenção, com visão, com propósito. É como um investimento. Você planta agora sem ver o resultado imediato, porque sabe o que está construindo. Quem não entende isso, vive sacrificando o futuro para agradar o presente. Eu vi isso a vida inteira. Pessoas recusando investir num curso, num negócio, num ativo, mas gastando sem pensar em lazer, em imagem, em consumo emocional. Depois, se perguntam por que o dinheiro não sobra. Não sobra porque está mal posicionado. Porque foi usado para aliviar dor momentânea, em vez de construir algo que gere retorno. E o retorno só vem quando o sacrifício é direcionado. O pai rico me mostrou isso desde cedo. Sacrifique o agora com estratégia e o depois vai trabalhar para você. E foi isso que eu fiz. Abri mão de conforto, de estabilidade, de aprovação, mas direcionei tudo isso para a construção. E com o tempo percebi: quem trata sacrifício como punição nunca sai do lugar. Mas quem trata como tática sobe um nível de cada vez. O problema é que o mundo deturpa o significado. Faz parecer que sacrificar é se rebaixar, se limitar. Quando, na verdade, é o maior ato de inteligência financeira que alguém pode ter. Porque mostra que você entende o jogo, que sabe esperar, que sabe plantar com calma para colher com folga. Isso não é sofrimento. Isso é poder silencioso. Sacrifício sem consciência vira frustração, mas sacrifício com estratégia vira liberdade. E liberdade financeira só existe para quem entendeu isso na prática. Porque riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre o quanto você consegue direcionar com sabedoria. Quem não aguenta pressão não constrói patrimônio. Quem prefere status nunca terá liberdade. E quem se recusa a sacrificar com intenção acaba sendo sacrificado por um sistema que recompensa apenas quem pensa no longo prazo. Porque, no fim das contas, o preço da liberdade é pago à vista. E com sacrifício. Sacrifício não é dor. É estrutura. É escolha. É poder. E enquanto você seguir trocando o estratégico pelo confortável, vai continuar trabalhando por dinheiro, em vez de fazer o dinheiro trabalhar por você. Sacrifique com visão.
Ou vai viver pagando sem nunca possuir?